Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos felizes de estarmos aqui mais uma noite, ainda mais com a notícia de voltarmos essa semana. E estamos assim, como quem sonha, né? Estamos preparando tudo aqui na igreja, preparando os 12, preparando a igreja para receber vocês. E isso tem sido assim, uma alegria no nosso coração. O apóstolo está desesperado desde ontem, quando ele recebeu a notícia. E nós estamos assim, empenhados a fazer o melhor nesse tempo para cada um, né? Estarmos dentro das leis, tudo certinho para que nós possamos estar aqui com toda a segurança. E depois vai estar sendo passadas as instruções para a igreja, para aqueles que vão poder vir, aqueles que não vão poder vir, para aqueles que vão, o que precisa ser feito, que você precisa trazer, para a gente poder ter um culto com segurança, com organização, com ordem. Agora nós vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos nessas 3 semanas, né? Nós estamos aprendendo como que o nosso Deus é um Deus de ordem, e para que nós possamos viver esse tempo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida precisa estar em volta da ordem. E esse tempo nós vamos realmente estar vivendo aquilo que nós estamos ministrando nesse tempo. E, não, sem mais delongas, porque o tempo não descansa, né, Fioso? A Fioso que gosta de falar, né? O tempo não descansa. Nós vamos estar falando sobre o nosso último tópico dessa ministração, que é colocando a nossa vida em ordem. E nós aprendemos, né, em Colossenses 2:5, o apóstolo Paulo falando sobre aquela igreja. Vamos ler: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito, estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo Paulo está aqui falando sobre uma igreja que ele implantou em Colossenses, lá em Colossos, e falando sobre esta igreja, ele via a alegria de estar alegre porque aquela igreja estava vivendo em ordem, porque aquela igreja estava vivendo a fé em Cristo, uma fé crescente, uma fé que estava amadurecendo aquele povo. E nós falamos muito sobre isso na semana passada. E falamos desde o início, né, dessa ministração que o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus muito organizado. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz é organizado. E nós precisamos ter esse entendimento, porque a essência de Deus é a organização. Quando Ele foi criar o mundo, a gente viu Ele criar o mundo organizadamente. E nós vemos quando Ele criou, né, o mundo, quando ele fez a criação, ele estabeleceu separação da terra seca, separação das águas, do firmamento. Deus, ele vai implantando uma característica que é da essência dele, é a essência de ordem. E se você não viu as ministrações lá de trás, eu te chamo, né, te convido a estar vendo as ministrações lá de trás, para que você entenda, porque eu ministrei sobre isso, a importância de se viver uma vida organizada, a importância de se viver ordem, porque organização é algo que a gente, no nosso contexto, a gente tem como algo muito pesado, algo que engessa a gente, algo que não deixa a gente fazer da forma que a gente quer, e muitas vezes a gente não tem entendimento que a organização, ela traz facilidades, ela facilita a nossa vida, ela facilita a vida em todos os aspectos. E nós precisamos, como filhos de Deus, sermos pessoas organizadas, porque essa é a essência de Deus. E eu gostaria de te convidar, né, para você ver as 2 ministrações lá de trás. E nós falamos nesse dia, né, sobre a importância da organização. E a primeira coisa que nós falamos sobre, para colocar essa organização em ordem prática, foi que eu preciso aprender a me avaliar. Eu ministrei sobre isso no primeiro tópico. E nós precisamos aprender a nos conhecer, e falei sobre isso. Você vai lá olhar a ministração lá de trás, porque não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje. Mas a organização, ela é um processo e ela precisa ir até o fim.
Você precisa entender que Deus é um Deus de ordem. E quando o apóstolo Paulo está falando que essa igreja estava em ordem, que essa igreja vivia em ordem, é porque todo líder, primeiro, porque Deus é um Deus de ordem. Segundo, que todo líder gosta de organização. E quando ele gosta de organização, ele gosta de ver os seus discípulos vivendo essa organização, vivendo uma vida que é organizada, uma vida pautada na palavra, uma vida crescente na palavra. Então o apóstolo Paulo estava falando dessa felicidade, dessa alegria, porque ele estava vendo os seus discípulos vivendo aquilo que eles estavam pregando, aquilo que eles estavam ministrando na palavra de Deus. Eles não estavam só ouvindo, mas eles estavam o quê? Praticando. Então, todo líder fica feliz, fica alegre quando vê seus discípulos praticando a palavra. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso e nós vamos vendo, né, que nós precisamos nos avaliar, começar a ver o que na nossa vida precisa ser colocado em ordem. Precisamos ver o quanto áreas da nossa vida ainda não entraram em ordem. Então, essa avaliação é algo muito importante para a gente começar a viver uma ordem. Porque é ali que nós vamos detectar quais são as áreas que ainda não viveram ordem, que ainda não estão conseguindo viver esse tempo de ordem. E a segunda coisa que eu falei, que foi na semana passada, é que para eu viver essa ordem na prática, eu preciso buscar maturidade. E semana passada nós falamos um pouco sobre maturidade, e foi uma ministração muito forte também, você pode ver a parte 2. E hoje nós vamos estar falando, o último tópico, né, de como colocar essa ordem em prática. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E para viver essa vida em ordem, colocá-la em prática, eu preciso entender que a ordem me ajuda a planejar minha vida. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre planejamento. Amados, eu vou ser muito sincera com você. Eu glorifico o Senhor, porque agora nós vamos entrar nas ministrações aqui na igreja, né, dentro dessas normas que nós vamos começar a viver. É algo muito novo para nós, para vocês, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Mas essa palavra, ela mudou e tem mudado o meu conceito de ver a minha vida. Ela tem mudado algumas coisas dentro de mim. E antes, coisas que eu não tinha medo de fazer, hoje eu tenho. Antes, coisas que eu não parava para analisar, hoje eu analiso muito mais. Hoje eu paro para pensar. E falar sobre isso é algo assim que tem mudado a minha vida. Essas 3 ministrações têm mexido muito com a minha alma, têm mexido muito dentro de mim. Apesar de gostar de viver uma vida organizada, isso está mexendo com o meu interior. E hoje, eu estudando essa palavra, eu falei, Jesus tem misericórdia de mim. Nós vamos ler em Lucas 14, do 28 a 32, amém? E nós vamos falar um pouco sobre planejamento. Qual de vocês, versículo 28 de Lucas 14, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ti com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enviará pessoas, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Amados, essa palavra mexeu muito comigo, porque é uma parábola, né, que Jesus estava falando sobre os discípulos estarem decidindo andar como discípulos de Jesus. E ele começou a trazer essa parábola, vou estar falando lá no final um pouco sobre isso. E Jesus aqui está nos ensinando a fazer planejamentos, a parar para analisar, a parar para pensar antes de fazer alguma coisa na nossa vida.
Jesus está aqui dizendo, vocês precisam aprender a planejar a vida de vocês. Vocês precisam ser organizados. Vocês precisam parar de andar de qualquer maneira. Vocês precisam parar de andar de acordo com as suas emoções, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com os seus pensamentos. Você precisa começar a andar de uma forma organizada. Você precisa começar a andar de uma forma planejada. Apóstolo, você quer que eu seja uma pessoa engessada? Não, filho. Você vai começar a ver que quando você planeja a sua vida, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida em tudo que você for fazer. Então, o planejamento, o pensar antes, vai fazer com que você seja uma pessoa que não vai fazer, vamos colocar assim, não vai tomar decisões precipitadas, não vai tomar decisões que vão levar vocês a um caminho de fracasso. Então Jesus está falando aqui por parábolas, e o quanto é necessário que seus discípulos sejam organizados, que sejam pessoas que pensam primeiro antes de fazer, de realizar algo. Falar de planejamento é falar de ordem. Então, se eu quero viver uma vida organizada, uma vida em ordem, eu preciso aprender a planejar a minha vida. Eu preciso aprender a entender que o planejamento em todas as áreas da minha vida vai me fazer ser uma pessoa bem-sucedida. Amados, eu tenho algo no meu coração que Deus tem colocado, que lá em Oséias também me confirma esse pensamento meu de uma forma muito sobrenatural. Oséias 4,6 diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento, está sendo destruído por falta de conhecimento. E às vezes, porque a gente não conhece a palavra, nós estamos sendo destruídos. Porque às vezes a gente pensa que Deus é um Deus tão espiritual, a gente só vê Deus falando em língua, só vê Deus quando estamos cantando. Deus, ele se interessa em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele se interessa da hora que você acorda, da hora que você vai deitar. Todas as suas decisões, tudo aquilo que você faz, que você fala, é um interesse de Deus. Nós somos assim, fulano é ignorante, fulano é o quê? Mal educado. A gente acha que ignorância é isso. Mas ignorância não é isso, ignorância é ignorar o conhecimento. É ignorar algo, é ignorar tudo aquilo que Deus está falando conosco, e muitas vezes nós somos ignorantes. Nós ignoramos o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. E essa ignorância está nos destruindo. Então, quando Deus fala, filhos, eu quero que vocês vivam em ordem. Filhos, eu quero que vocês vivam um planejamento na vida de vocês. Que vocês aprendam a planejar a vida de vocês. Ah, peraí, é Deus mesmo falando? Eu gosto tanto de viver minha vida desorganizada. Eu gosto de viver devendo todo mundo. Eu gosto de viver sem uma consolidação com os meus discípulos. Eu gosto de viver de qualquer maneira. Eu não gosto de ninguém mandando na minha vida. E você perde totalmente o controle, porque você, amado, está sendo ignorante ao que Deus está falando. E o que é a ignorância? É ignorar algo. Nós estamos ignorando. Ignorar o conhecimento da palavra de Deus pode ser destruidor e traz vários danos para a nossa vida. Então, ignorar o que Deus está falando, amado, como filhos de Deus, é ignorar um conselho do nosso Pai. É ignorar quando o nosso Pai fala assim, não faz isso, filho. Faz aquilo. E você ignora. Ai, apóstolo, eu sou tão obediente. Será que você é mesmo? Será que você não é uma pessoa ignorante, que ignora o que Deus tem falado com você? E Deus tem nos chamado nesse tempo para vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes somos roubados por falta do conhecimento, por não conhecer o reino espiritual, por não conhecer quem somos no reino, por não conhecer quem é o diabo. Você sabia que nós somos roubados muitas vezes por isso? Ignorância. Estamos ignorando algo dentro da palavra de Deus que vai nos ensinar todas as coisas que nós precisamos. O conhecimento fará
conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos e conhecer o mundo espiritual. Conhecer os princípios, as leis que regem o mundo espiritual e assim saberemos como proceder em cada situação. Então, às vezes a gente quer ser maduro, quer ser inteligente, quer ser uma pessoa que sabe lidar com situações difíceis, mas a gente é ignorante. A gente ignora o conhecimento. Esse negócio aí é para o meu líder que prega. Esse negócio aí é para minha irmã Doce que gosta lá de ficar estudando. Eu não estou falando, amado, que você precisa voltar a estudar. Apóstolo, eu tenho uma certa idade, mas eu quero dizer para você, estudar a palavra de Deus, estudar e conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus é algo que vai fazer você crescer muito. E às vezes nós perdemos, porque nós não queremos esse conhecimento e nós somos destruídos, deixamos de viver muita coisa que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos dá resposta para todas as áreas da vida humana. Amado, tem hora que eu fico olhando para o nosso cotidiano, eu estudo, eu estou fazendo faculdade, a gente vê o quanto as pessoas elas vivem uma vida. Assim, eu tomo minhas decisões, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz. Só que quando a gente olha para dentro da Bíblia, o quanto a Bíblia ela vai falando de todas as áreas da vida do ser humano, o quanto ela dá instrução para que a gente seja bem sucedido. E quantas vezes eu fiz prova de Deus e fui bem sucedida. Quantas vezes eu obedeci a palavra e eu fui bem sucedida. Será que muitas vezes quando você foi obediente, foi bem sucedido, você não entendeu que essa palavra que está diante de você todos os dias, ela precisa ser conhecida, ela precisa de intimidade. Então nós precisamos aprender como filhos de Deus, a conhecer a Deus, e não entrar nessa estatística que Oséias fala, que o povo dele está sendo destruído porque não conhece a Deus, porque não conhece a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amado, em nome de Jesus, conheça Deus, queira intimidade com Deus, porque nesse tempo o que mais nós temos tido é intimidade com Deus. Amados, não tem como dizer, Deus nos levou para dentro da nossa casa, voltando para dentro da nossa casa, para a nossa família, e tem nos tratado lá dentro, e tem cuidado de nós. Nós temos visto grandes maravilhas e cuidados de Deus dentro da nossa casa. O quanto nós estamos, quem não está experimentando é porque perdeu a revelação. Porque, amado, quanto mais conhecimento, mais você verá Deus. Quanto mais conhecimento, mais revelação do alto você terá. Quanto mais conhecimento de Deus, nos seus momentos difíceis, você vai ouvir Deus sussurrando a palavra dele no seu ouvido. Então, amado, conhecimento não é algo que engessa, conhecimento é algo que liberta. Toda pessoa que conhece a palavra de Deus é liberto, é curado, é restaurado. Então eu quero profetizar na tua vida hoje que o conhecimento de Deus entrará dentro de você e você sentirá essa necessidade de crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero viver essa palavra. Então não podemos ignorar que uma vida em ordem requer planejamentos, alvos e conclusões de projetos. Pois quem não é organizado não vai fazer as contas, vai parar para se organizar, vai traçar um alvo e vai alcançar. Pois quem é organizado vai fazer contas, vai parar para se organizar e vai traçar alguns alvos para alcançar. Então nós precisamos nesse tempo entender, Deus está nos levando para o caminho da organização, porque quando a gente voltar à nossa vida normal não é de antes, normal de Deus. Porque só vai conseguir viver o sobrenatural de Deus quem realmente abriu o coração para ser tratado. Quantos planejamentos, quantos sonhos, quantos projetos a gente não concluiu? Quantas pessoas já perderam seus sonhos? Já perderam a visão
de fazer algo na sua vida. Muitas pessoas. Sabe por quê, amado? Porque quem não planeja é uma pessoa negligente e insensata. A apóstola está falando palavras muito duras hoje. Eu vou te explicar o que é insensatez e negligência. Sabe por quê? Porque às vezes a gente achava que ignorância era o quê? Fulano é ignorante, fulano era o quê? Sem educação. Não, ignorância é ignorar algo. Agora nós vamos aprender o que é uma vida de uma pessoa que não planeja. Ela é negligente, ela é insensata. Negligente é o quê? Falta de atenção. Ela é relaxada, ela é desleixada. Então uma pessoa que não gosta de planejamento é uma pessoa assim. Ela não consegue se organizar, ela não consegue fazer nada porque ela é uma pessoa sem atenção. Ela é desleixada, ela é relaxada. Em outras palavras, ela não quer organizar nada na sua vida, ela quer continuar a vida bagunçada. E insensatez é o quê? Uma pessoa insensata é uma pessoa que age de modo inconsequente, sem ter o bom senso das atitudes, difícil de entendimento, também desequilibrado e irresponsável. Então, uma pessoa que não quer viver planejamento, ela é uma pessoa negligente, ela é uma pessoa insensata. Ela é uma pessoa que ela não é responsável, ela não tem atenção, ela quer viver de qualquer maneira. Só que Deus nos chama para sermos filhos de Deus. Esses dias eu estive em um lugar que tem 2 discípulos da nossa igreja que trabalham lá. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a funcionária, a gerente desse local, falou assim, os 2 discípulos da sua igreja que trabalham aqui dão um belo exemplo. Isso deixa o nosso coração feliz como líder. Porque são pessoas que não negligenciaram, que não foram insensatas com a responsabilidade que foram colocadas diante delas. Então, quando Deus coloca diante de nós o conhecimento e fala, filhos, olha só, vocês precisam aprender a se organizar, vocês precisam aprender a planejar a vida de vocês. Vocês agora são meus filhos. A partir do momento que vocês se converteram, que vocês se tornaram, vocês levantaram a sua mão e aceitaram a mim, eu me tornei pai de vocês. Vocês se tornaram meus filhos. Então, eu tenho conselhos para vocês que vão deixar vocês viverem uma vida bem-sucedida. Então, uma pessoa que quer viver desordem é uma pessoa que ainda não entendeu que é filho de Deus. Que em todas as áreas da sua vida precisam de planejamento. Então, a ordem vai nos fazer ser pessoas que planejam e concluem projetos. Não seremos mais pessoas jogadas ao vento. Pessoas que, sabe, eu quero fazer isso, não, eu quero fazer aquilo, não, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Não, você faz um planejamento, você senta com a sua esposa, você senta com os seus filhos e você tem projetos. Olha, o nosso projeto é esse. Nós vamos fazer assim, o que nós devemos? Nós devemos isso e nós vamos pagar. Então nós vamos nos juntar, vamos pagar tudo que nós devemos e a partir de agora nós vamos começar a construir. Nós vamos começar a ter projetos como família. Nós vamos começar a ter projetos pessoais. Quais são os seus projetos pessoais? De cada um. É o quê? É fazer uma faculdade? É fazer... E aí, seus filhos estão lá, você faz uma poupança. Estão pequenos ainda. Vai lá, faz uma poupança. Como família, existem projetos pessoais. Existem projetos espirituais. Você precisa aprender a planejar. Porque tem muita gente que sonha. Eu sonho ser médica. Não trabalha, não estuda e quer ser médico. Aí quando vai fazer, nem o vestibular faz. Eu conheço uma pessoa que ela estudou, fez pré-vestibular, fez 3 vezes o vestibular e não conseguiu passar. E a pessoa acha que só tem que sonhar.
Mas para aí, o que você está fazendo? O que você está planejando para que seu projeto aconteça? Nós precisamos, amados, eu quero dizer para você, e eu profetizo na sua vida, que nós teremos famílias aqui muito bem-sucedidas, porque serão pessoas que conseguem organizar, planejar sua vida, suas finanças, sua vida espiritual, sua vida familiar. Eu creio nisso. E eu profetizo na sua vida, porque nós teremos famílias muito bem-sucedidas nesse lugar. Amém? Planejar é algo fundamental, porque quem não planeja, planeja fracassar. Uma pessoa que não planeja, ela já está planejando fracassar. Porque ela faz as coisas de acordo com a sua alma, com os seus sentimentos, com as suas emoções, como eu falei. E nada acontece. Não adianta a gente ter vários projetos e não planejar. O planejamento é a área mais essencial e fundamental na ordem. Então nós precisamos aprender. Ah, fulano, você não é organizado, mas peraí. Organização é algo, por exemplo, dentro da família, você precisa sentar, organizar, ver as finanças de todo mundo, ver o que deve todo mundo, dali pagar as dívidas e dali fazer projetos e começar a alcançar esses projetos. Podem ser pequenos no início e depois você vai crescendo esses projetos. Eu glorifico o Senhor, eu fico muito feliz em ver famílias da nossa igreja sendo conquistadoras. E eu acredito nisso, porque a organização ela vai trazer na vida de todas as nossas famílias dessa igreja uma vida bem-sucedida. Não é só financeiramente não, é em todas as áreas da sua vida. Amém? Qualquer coisa que formos fazer, precisamos planejar. Uma pessoa que trabalha no campo, ela precisa o quê? Ela precisa trabalhar o campo. Ela precisa o quê? Tá ali, ó, misturando a terra, colocando adubo. Ela precisa planejar para depois ela começar o quê? A plantar e para depois ela colher. Então a gente precisa entender que a nossa vida precisa ser assim. A gente precisa trabalhar, olhar e planejar para a gente depois começar a plantar e colher. Amém? Então tem pessoas que acham que planejamento é perda de tempo e se apressa para executar. E assim veio o seu projeto frustrado, que dá muito mais trabalho, se equivoca no processo e com resultados desastrosos e para no meio do caminho. Quantas coisas a gente não para no meio do caminho? A gente começa, para. Ah, é um projeto. Não, eu vou fazer isso, eu vou dar aula daquilo, eu vou fazer não sei o quê. E projeto, tá aí. Mas não senta, não planeja, começa a executar antes de planejar. E quando vai ver, dá tudo errado. Para no meio do caminho. Quantas pessoas eu conheço, amados, que teve uma pessoa aqui na igreja que quase perdeu a sua família. De tanto que não, Deus falou comigo que é para fazer isso, isso e isso. Aí o marido ia lá e fazia. Daqui a pouco, não é isso mais que Deus quer. Eu vou fazer outra coisa. Aí abria outra coisa, aí fazia outra coisa. Aí eu colocava o marido. Quase que ela perdeu o casamento dela. Sabe por quê, amados? Planejamento vai trazer segurança para você. A gente gosta muito mais de fazer do que de planejar. Essa é uma cultura, infelizmente. É a nossa cultura brasileira. É uma cultura que não ensina ninguém a planejar. Nossos pais não nos ensinaram a planejar. A gente está tendo que aprender com a palavra de Deus. A partir do momento que eu me torno filho de Deus, gente, eu me torno um PhD. Você é um PhD. Olha para o seu irmão aí e fala, você é um PhD. Você tem um mestrado, um doutorado na sua mão. E você fica aí perdendo tempo. Podendo se tornar um mestre. Tá lá, ó. Igual semana passada eu falei, tá bebendo leite ainda. Em vez de estar comendo coisa sólida. Mas sabe por quê? É uma cultura. Eu quero viver da cultura, eu quero viver do reino. Eu quero viver as coisas espirituais. Eu quero viver as coisas espirituais, amado. Eu não quero viver de cultura, não. Cultura brasileira, não. Eu quero viver o que Deus tem para mim. É esse o propósito de Deus para mim e para você. E nós precisamos arrancar essa cultura de dentro de nós.
Eu vivi a minha vida inteira comprando leves. Minha mãe ia lá, vai lá, filha, compra lá uma calça da Leves. Compra lá um tênis da Hadley. Eu vivi a minha... eu vivi a minha vida inteira assim. Minha mãe, ela pagava. O marido tá aqui dando risada. Eu vivi minha vida inteira, minha cultura foi essa. E agora para arrancar essa cultura de dentro de mim? Eu tô tentando trabalhar muito, gente. Eu gosto de andar bem arrumada. Eu gosto de andar bem vestida. Eu gosto de fazer meu cabelo. Claro, a mulher precisa, né? A mulher é mais cara do que o homem, sem dúvida. Daí... Mas precisa de planejamento. Deus tem tocado muito isso dentro da minha alma. E nós precisamos arrancar essa cultura do inferno de dentro de nós. Porque nós não conquistamos mais, porque não planejamos. E o Espírito Santo nos conduz através da palavra dele a viver uma libertação. E o entendimento de que é fundamental para um discípulo de Jesus ser um planejador. Quem não é uma pessoa que planeja, que sabe sentar e realizar um planejamento para projetos, para sonhos, é uma pessoa que ainda não se tornou discípulo de Jesus. E nós vamos ver isso lá na frente. Algumas pessoas fazem uma certa brincadeira entre os brasileiros e os japoneses. Eles falam que os japoneses planejam 11 meses para executar em um mês. Olha só. E o brasileiro planeja um mês para executar em 11. Então, ele executa mais do que planeja. Ele faz mais do que pensa. E chamou a gente de quê? De burros. Sabe por quê? Porque uma pessoa que faz muito mais sem pensar, ela fracassa muito mais do que se ela analisasse, se ela projetasse, se ela pensasse. Então, nós executamos muito, mas quem planeja mais é uma pessoa muito mais eficaz na ação e dá muito mais certo. Então, se a gente aprender a analisar as coisas com mais tempo, aprender a analisar a nossa vida, parar e planejar as coisas da nossa vida, nós vamos ver que nós seremos muito mais bem-sucedidos. Quando se gasta mais tempo planejando e menos tempo na execução, quando se gasta mais tempo planejando e gasta menos tempo na execução, porque vai se executar na hora certa, da maneira certa, com a motivação certa, com resultados definidos. Não, para aí, eu tenho um projeto. Eu vou parar a analisar, esse projeto cabe no meu orçamento? Esse sonho meu cabe dentro do meu orçamento? Cabe. Para aí, mas eu vou ter que trabalhar quanto tempo para esse projeto sair? Eu vou ter que trabalhar 1 ano. E aí, Deus vai colocando o quê? Todos os meses, vai reavivando e você vai planejando e você vai vendo o seu sonho chegar ao seu alvo. E aí você vai conseguindo o quê? Os resultados, porque você definiu ser uma pessoa planejada. Quem não tem alvo não pode dizer que acertou e nem que errou. Eu não tenho alvo. Vivo o quê? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A gente pega aquela música do mundo e vive ela, em vez de viver a palavra. E aí, quem não tem alvo, quem não tem objetivo, ela não chega a lugar nenhum. E ela nem precisa dizer se eu acertei, se eu errei. Não precisa dizer nada. Por quê? Eu não tinha alvo, eu não tinha projeto, eu não sabia o que eu queria fazer, onde eu queria chegar. Quem tem planejamento sabe. Quem tem planejamento sabe se deu certo, se deu errado. Sabe por quê? Porque ela tem um alvo. E aí você precisa ter esse entendimento. Pois quem tem projeto precisa de alvos para executar. Igual quando você quer casar, amado. Eu só quero a lua de mel, eu só quero viver, né, o sexo dentro do casamento. Olha! Você se esquece de entender que uma vida a 2 requer gastos. De planejar gastos. Para aí, eu posso ser um homem, uma mulher casada? Eu trabalho para isso? Nosso salário vai dar para sustentar uma família?
Às vezes até coloca os carros na frente dos bois, engravida a menina ainda vai para casamento com o filho. E aí filho gasta com muita força. Como conduzir essa família? Será que eu paro para analisar? Será que eu paro para analisar que casamento não é feito só de sexo? E o planejamento. As pessoas ficam tão iludidas, tão cegas, porque essa cultura do inferno que a gente vive, não deixa a gente ver, porque só quem traz libertação nessa área é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não tem outra forma. É o Espírito Santo que vai trazer essa revelação no seu coração. Precisamos, como filhos de Deus, colocar o planejamento como algo fundamental para a nossa vida. Saber o que vai fazer durante o dia, planejar o outro dia. Se começa assim, meu amado, começa a planejar com coisas pequenas. Para o meu dia hoje vai ser como? Assim, assim, assim. Chegou o final do dia, eu consegui cumprir o meu planejamento do dia? Consegui, glória a Deus. O que eu vou fazer amanhã? Vou planejar. Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. E vou começar a colocar alvos. Assim você começa. Planejar agenda física, espiritual, projetos. Porque existem projetos a curto prazo e a longo prazo. Projetos a curto prazo são projetos de dia, de semanas. Agora, projetos, por exemplo, da vida física. Você está indo... Quanto tempo que você não vai ao médico? Quanto tempo, meu amado, que você não vai lá fazer... Depois dos 40 é o que mesmo? Qual o nome? Não vai no urologista. As mulheres, quanto tempo você não faz é o que mesmo? Preventivo. Pois é. A vida devocional. Planejamento, amado. Não vou acordar. Não dá para eu acordar a tal hora. Eu vou acordar mais cedo. E vou planejar o meu devocional. Eu vou começar a orar. Não, eu vou ter meia hora. Eu não tenho mais que isso, após, mas eu tenho. Porque Deus nos deu 24 horas, amados. Para aí, 24 horas não tá bom para você. Não tá bom para você planejar. Apóstola, eu saio de casa 5:30 da manhã para ir trabalhar. Coloca um livro dentro da sua bolsa. Vai lendo dentro do ônibus, em vez de fofocar. Vai lendo, em vez de ficar olhando para a vida dos outros dentro do ônibus. De olhar para quem está com o braço levantado, com um cheiro de CC. De olhar quem está lá com o cabelo lá, com a axila cabeluda. Bota um livro, senta lá e não vou perder tempo, vou ler. Para aí, eu vou me encher de Deus. Já vou cheia. Amado, nós não podemos perder tempo. Planejamento me ajuda a não embrulhar tudo e deixar a vida e as situações me levarem, olhando as pessoas conquistar e ficar frustrado. Aí fica, a minha irmã 12, ela é bem sucedida porque ela é rica. Às vezes nem é rica, é porque ela é organizada. E aí você fica olhando a vida dos outros e malhando a vida dos outros porque você é uma desorganizada. Vou melhorar, calma aí, que eu tô voltando, calma aí. Você fica olhando a vida dos outros porque você não quer organização. Voltei, equilíbrio, pois é. E aí, eu olho para a vida das pessoas e acho que está todo mundo errado. Sabe por quê? Porque todo mundo nasceu com a polpa para a lua. Caiu do céu para essa pessoa, né? Não caiu não, filho. É porque essa pessoa aprendeu a ser organizada. Então, nós precisamos batalhar para sermos pessoas organizadas, que planejam. Deus tem conquista para todos nós. Todos, fala assim, todos. Todos nós. Só depende da nossa disposição de organização. O tempo não descansa, ai meu Deus. Quando temos uma rotina de planejamento, temos tempo para fazer tudo o que quisermos. Podemos perder dinheiro e ganhar dinheiro. Mas quando você perde tempo, você não volta mais. Seu tempo não volta mais. Então, quando você perde ele não volta, filho. Nós precisamos aprender a parar de matar o tempo. Aprender
parar de desperdiçá-lo, parar de jogar fora. Precisamos ter projeto para todas as coisas. Será que 24 horas é pouco tempo ou nós não utilizamos da melhor forma? Amados, às vezes a gente acha assim, não, 24 horas do meu dia é muito pouco, apóstolo. Pode ser pouco para quem não é organizado. Agora, quem é organizado consegue fazer tudo que coloca diante dele. Ela consegue planejar uma viagem, ela consegue trabalhar, ela consegue ler um livro, ela consegue ler a Bíblia e ela vai, sabe, conquistando territórios, porque ela é uma pessoa organizada. E nós precisamos ser assim. O segredo para colocar a ordem em prática não é só perder, não é perder tempo. Ele é precioso e valioso. E nós precisamos de tempo para todas as coisas, até para descansar, para usufruir da família. Eu não estou falando que a gente precisa planejar a nossa vida. Não, eu não posso ter tempo para... Não, você vai ter tempo para viajar com a sua família, você vai ter tempo para brincar com seus filhos, você vai ter tempo para organizar suas coisas, você vai ter tempo para tudo. Quando você aprender a ser uma pessoa que planeja, vai sobrar tempo. Você vai começar a ver coisas acontecerem na sua vida que você nunca viu. Você vai começar a otimizar o seu tempo. Sabe o que é otimizar? Otimizar é criar condições mais favoráveis para tirar o melhor partido ou proveito possível daquilo. Então, quando eu otimizo o meu tempo, é porque eu criei condições favoráveis. Quando eu planejo, eu estou otimizando o meu tempo. Eu estou criando possibilidades, eu estou criando condições para que eu tenha mais tempo. E aí vai sobrar tempo para a família, para viajar, seu planejamento vai sobrar dinheiro para você tirar férias lá em Cancún com a sua família. Oh, meu Deus, Jesus, eu recebo. Oh, Deus! A Paula não precisa ser lá em Cancún, não. Pode ser no Espírito Santo. Vai lá para o Espírito Santo. Lá em Búzios, vai em Búzios. Você vai em todos os lugares, porque Deus vai te dar condições. Porque você vai ser uma pessoa que vai planejar a sua vida. Vai subir a Jerusalém, isso aí. Apóstolo, você vai fazer um pacote para a gente. Vou para Jerusalém. Eu sou uma pessoa organizada. Eu vou planejar minha vida, eu vou para Jerusalém. Então, amado, você precisa começar a otimizar o teu tempo, aproveitar, criar condições favoráveis. Redes sociais, televisão têm roubado o nosso tempo. Precisamos colocar propósito para ver se isso não tem roubado o seu tempo. Após você é contra a televisão? Não. Eu gosto de assistir um filme com meu marido. Eu gosto muito. A gente gosta. Mas deixa eu falar, novela não. Filme, uma série, né? Série, meu marido não gosta muito de ver, não. Porque às vezes a gente fica lá 1 ano assistindo o negócio e o negócio não acaba nunca. Então... Mas nós precisamos otimizar o nosso tempo. Em Efésios 5, 15, 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você está vivendo em dias maus? Então aprende a remir o seu tempo, a planejar o seu tempo. Você sabe o que é remir? É resgatar, é salvar. Salve o teu tempo. Remir o tempo é resgatar. É falar, para aí, eu estou perdendo tempo. Eu preciso salvar esse tempo que eu estou perdendo. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você aprende isso, você começa a planejar a sua vida toda para a glória de Deus. Então, eu vou remir o meu tempo, eu vou organizar a minha vida, eu vou resgatar, eu vou salvar, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Tudo na vida é uma vida com significado, com propósito, precisa de planejamento, não tem para onde correr. Aprender a deixar as coisas e agregar coisas. Deixar o que atrapalha e colocar
para colocar a vida em ordem e agregar aquilo, agregar um estilo de vida, de alvos, de projeto, de planejamento para executar. Planejar é eu pensar o que é bom ou o que é ruim. O que é bom ou ruim para mim? Quando eu planejo, para isso daqui não é bom, isso aqui é ruim. Então o ruim eu tiro, o bom eu agrego. Então eu crio uma nova rotina. Eu arranco esses hábitos que me fazem perder tempo. Então eu preciso disso. Em Eclesiastes 3 a gente começa a ver Salomão falando do tempo. Há tempo para todas as coisas. Tempo para tudo. Tempo para tudo. Deus nos deu tempo para tudo. Mas olha o que diz no versículo 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Isso se confirma como? Meu Deus. Isso se confirma como? Tudo que Deus nos deu nessas 24 horas é para que nós possamos vivê-la da melhor maneira, da melhor forma. No versículo 33 de Lucas 14, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não poderá ser meu discípulo. Como eu falei com você, você não vai poder ser discípulo de Jesus se você não aprender a planejar a sua vida, se você não aprender a renunciar àquilo que não te faz bem, aquilo que não consegue ajudar você a ter uma administração. E você precisa colocar essa construção na sua vida, a construção do planejamento. Então nós estamos, amado, terminando essa palavra. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai fazer grandes coisas a partir de hoje na sua vida, porque a sua vida está começando a entrar em ordem. E o planejamento é fundamental. Começa aos poucos, pega um caderno, começa a colocar as metas da semana, começa a conferir se você conseguiu, e nós vamos aprendendo a planejar. Isso é uma construção, e nós precisamos arrancar de dentro de nós essa cultura maligna, para começar a implantar a cultura do céu. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar orando pela sua vida. Beijo no coração. Aleluia. Você que entendeu que precisa ter um alvo e tem perdido tempo com coisas vãs, levante da sua sala onde você estiver aí e determine isso. Coloque a mão no seu coração, erga as suas mãos aos céus e com ousadia ao Senhor cante comigo. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes com o passado e os meus olhos, você crê? Eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Determine aí! E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, e aí? Eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive. Você que está aí, ó. E os meus pés estão no caminho. Você determina, meu irmão. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. E aí? Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vamos junto comigo, vai. E vou.
Vamos juntos! O meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vamos avançar! Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. O seu alvo é o Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Se organize e entre nos caminhos dele. Apóstolo Renan. Aleluia! Glória a Deus, aleluias. Vamos avançar, vamos crescer com muita organização. Você sabe o que está escrito na bandeira do Brasil? Olha só, ordem e progresso. Onde tem ordem, tem progresso. Progresso sem ordem é uma desordem. Então, para que haja progresso em todas as áreas da nossa vida, é preciso que haja ordem. Glória a Deus, apóstola Patrícia, por essa palavra poderosa, e eu quero orar com você agora. Deus falou com você? Você foi ministrado como eu fui, como todos aqui foram? Você quer isso na sua vida, apóstolo? Eu quero este milagre na minha vida hoje. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar pela unção de Zefenate Paneia, a unção de José, administrador de causas difíceis, impossíveis. Onde José chegava, ele organizava as coisas. Oh meu Deus, Pai, em nome de Jesus, depois de ouvirmos a Tua palavra e sermos desafiados pela mesma, nós nos prostramos diante do Teu trono de graça e misericórdias para Te suplicar. Venha sobre nós agora, meu Pai, com uma unção de sabedoria e revelação, a unção de Zefenate Paneia, a unção de José, para administrarmos causas impossíveis, para organizarmos a nossa vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira, ministerial e profissional. Que haja ordem em todas as áreas agora. Senhor, remova toda desordem, remova, Senhor, tudo aquilo que tem impedido as conquistas do Teu povo agora. Venha sobre cada um com o milagre da sabedoria agora, com o dom da sabedoria agora. Pai, em nome de Jesus, se há porventura alguém enfermo nesse momento, que esta doença desapareça agora. Todo cansaço, toda fadiga, todo mal-estar, saiam agora em nome de Jesus. Toma, Senhor, esta família agora em Tuas mãos. Derrama o Teu amor, o sangue de Jesus e a unção do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nós clamamos agora pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas nações da terra, que este juízo desapareça. Senhor, que haja cura, que haja vida, que haja prosperidade, em nome de Jesus. Ó Deus, nós Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluias, glórias. Levante as duas mãos. Que o amor incomparável de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e toda a família do Pai, espalhada pelos quatro cantos
deste planeta que ama e aguarda a vinda do Senhor. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, aleluias. Amanhã, queridos, amanhã, segunda-feira, 20 horas, vamos ter célula online. Terça-feira, discipulado online, também às 20 horas. Quarta-feira, rede de família, também às 20 horas. Quinta-feira, nós teremos também nosso culto dos milagres online ainda. Deixe-me falar para vocês, esta semana ainda nós estaremos fazendo lives todos os dias até sábado. Até sábado estaremos fazendo as lives normais. E domingo que vem teremos 4 cultos maravilhosos. Vou passar toda a logística para os grupos da igreja e durante esta semana pelas lives, ok? Então vá se preparando aí, porque domingo que vem vai se planejando, porque você vai saber o seu horário de culto, bem organizado. Nós vamos ter horário para todo mundo da igreja, 4 cultos, 2 de manhã e 2 à noite, em nome de Jesus, ok? Então se organize para domingo que vem estarmos juntos aqui no templo, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço, amo cada um de vocês, vamos matar as nossas saudades, em nome de Jesus. Shalom.